as nossas saudações às amigas, aos amigos aqui presentes, saudações a todos que nos acompanham pela tvsei.com, nossos votos de muita paz. Hoje vamos dar continuidade ao módulo da consciência, esse chamamento de nos tornar cada vez mais plenos, essa possibilidade que habita em nós e que muitas vezes esquecemos de exercitar as possibilidades e as energias que fazem parte do nosso ser, mas porque negamos, porque desconhecemos, continuamos vivendo uma vida muito limitada, uma vida conectada à consciência. Não enxergamos a nós mesmos, não vemos a essência de que somos portadores. E o nosso caminho é exatamente este: verificar as forças de que somos portadores. A mitologia grega nos traz muitos ensinamentos para de alguma forma mostrar esse caminho de desenvolvimento da consciência. E os mitos podem ter várias interpretações. Hoje vamos relatar um mito muito conhecido e que também traz muitas vertentes de interpretação. Trata-se da história de Narciso. Narra a mitologia grega que, certa feita, a ninfa Liríope estava se banhando nas águas do rio Céfiso. Somente que os rios também eram considerados deuses. O que a ninfa Liríope não sabia era que o rio, o deus Céfiso, costumava violentar as ninfas que por ali se adentravam. E assim ocorreu. Quando o rio Céfiso viu a beleza da ninfa Liríope, logo a envolveu e dali daquele encontro ela ficou grávida de Narciso. A gravidez foi muito dolorosa e ela já almejava ter um filho, mas ao mesmo tempo ficava preocupada. E quando o bebê nasceu, ela ficou mais preocupada ainda, porque Narciso era belíssimo. Era mais belo, talvez até mesmo do que os deuses. E os gregos sabiam, aqueles que teimavam em ser mais belos que os deuses eram punidos gravemente, porque os deuses daquela época eram deuses um pouco humanos, muito ciumentos e vingativos. Então a ninfa Liríope resolve ir consultar Tiresias, que era um vidente. Ele era cego, mas costumava ter o vaticínio acerca das vidas, acerca da existência, acerca do destino que a cada qual cabia. E Liríope perguntou se Narciso iria viver por muito tempo. E a resposta do oráculo, Tiresias, foi decisiva. Tiresias disse mais ou menos assim: se ele não se conhecer, se ele não se ver, talvez ele viva por longos tempos, longos anos. Mas quando ele enxergar a própria imagem, ele não mais existirá. Liríope ficou muito preocupada com aquele vaticínio e resolveu cercar Narciso de todos os cuidados, porque por sua beleza, ele certamente seria procurado pelas pessoas. E ao mesmo tempo em que era cercado de cuidados, Narciso parecia ser muito orgulhoso. Ele não gostava do contato com as pessoas. Ele afastava aqueles que buscavam o seu convívio. Mas ao mesmo tempo, porque portador de tamanha beleza, todos se fascinavam com Narciso e desejavam a sua companhia. Certa feita, indo caçar com seus amigos, já jovem, ele se perdeu no meio de um caminho. E aí começou a gritar o nome dos amigos e percebeu que sua voz ecoava. Tratava-se de uma outra ninfa, Eco, que seguia Narciso onde quer que ele estivesse. E aqui cabe um parênteses. Eco, na verdade, dizem as tradições que era muito tagarela, o que não faz nenhuma associação com as mulheres. Não trata-se somente de um mito, um fator mitológico. E numa dessas feitas, Eco estaria a tagarelar muito com Hera,
Porque como Zeus costumava escapar do Olimpo e ter as suas conquistas amorosas, ele usava de artifícios e certa feita colocou Eco para ficar conversando com Hera enquanto ele ganhava tempo. Mas Hera era impiedosa e colocou uma maldição na ninfa Eco. A partir daquele momento, a partir daquele dia, ela somente repetiria as últimas palavras que lhe fossem dirigidas. Ela não poderia mais dirigir a voz, em primeiro lugar, a ninguém. Imaginem essa maldição para uma mulher, não poder se transmitir verbalmente, se articular verbalmente para outra pessoa. Então Eco seguia Narciso por conta da sua beleza. Ela era apaixonada por Narciso. E quando viu Narciso se perdendo dos amigos, pensou que fosse a oportunidade. Quando Narciso começa a gritar, ela pensa que ele está falando com ela. Onde estão vocês? E Narciso ouve a última palavra, vocês. Encontrem-me aqui. E Eco repetia aquela palavra de Narciso, aqui. Venha, estou logo aqui. E Eco novamente se pronunciava. Mas quando ela chega próxima a Narciso, Narciso a repele. Eu prefiro morrer a encontrar-te, a unir-me a ti. E imbuída de uma tristeza profunda, Eco se afasta, repetindo as últimas palavras de Narciso, a ti. E dizem as tradições que ela foi tomada de tamanha tristeza que passou a definhar e se transformou numa pedra. E narram as tradições que quando passamos nos vales e nas montanhas e gritamos, na verdade é Eco a pronunciar as nossas próprias palavras, as últimas palavras ditas. Mas uma das deusas, Nêmesis, sabendo do ato de Narciso ao repelir Eco, criou uma maldição para Narciso. Ele estava fadado a exatamente o que ele não poderia e não deveria fazer. Ele iria se ver, ele iria ver a própria imagem. O destino iria dar um jeito de fazer com que aquilo acontecesse. E assim foi feito. Numa outra feita, também enquanto caçava, Narciso se perdeu dos companheiros e se deparou com uma água cristalina, uma fonte. A fonte nunca havia sido tocada por homem ou por animal, e sua água era límpida. E quando Narciso se deita para beber da água, porque estava com sede, ele se espanta. Se espanta com a beleza da imagem refletida nas águas. E pela primeira vez ele sente um impulso de unir-se a outro ser que ele não sabia. Era ele mesmo. E aí ele fica a definhar também, porque cada vez que ele tentava tocar a imagem se desfazia. Cada vez que ele tentava colocar a mão nas águas, as águas ficavam com pequenas ondas marolas e novamente ele entrava num tormento. O seu tormento seria infinito. E narram as tradições que quando foram procurar Narciso, não mais o encontraram. Encontraram simplesmente uma flor de tonalidade amarela, a qual deram nome em sua homenagem. O mito de Narciso foi e continua sendo interpretado de várias formas, mas uma das interpretações diz respeito ao chamamento da nossa própria consciência. Temos necessidade de verificar a nossa imagem refletida, não a imagem do ego, a persona que sobressai na sociedade, não aquilo que fazemos para fora, mas temos que olhar a imagem que somos refletida a partir de dentro. Quem somos nós? Somos somente esse campo da consciência, aquilo que percebemos, ou somos algo muito mais profundo do que imaginamos ser? Temos que olhar o nosso espelho existencial, para que nos conheçamos de maneira mais profunda. É por isso que Tiresias, de certa maneira, estava certo. Enquanto ele não se visse, aquela imagem iria perdurar. Podemos comparar como se fosse a trajetória do ego.
enquanto não nos olhamos de maneira profunda, a imagem do ego, a persona, permanece estagnada. Mas à medida que temos a coragem de olhar a nossa imagem refletida no espelho, vamos agregando novas forças, novas possibilidades no campo da personalidade. E esse é o nosso trabalho, ampliar cada vez mais o leque da consciência. A respeito da consciência, Jung irá dizer o seguinte: declara Jung que a consciência é a relação dos conteúdos psíquicos com o ego, na medida em que essa relação é percebida como tal pelo ego. As relações que não são percebidas como tal são inconscientes. Então detemos duas instâncias que Jung já traz em sua análise. De um lado, aquele campo da inconsciência, tudo que não é percebido diretamente pelos nossos sentidos, pela nossa capacidade de discernir, aquilo que não está no campo da consciência forma o inconsciente. Mas à medida que o ego percebe alguns conteúdos, faz assimilações, pode discernir, estabelecer contato com o material psíquico, estabelece-se o campo da consciência. Então tudo que nos é perceptível ou facilmente acessável à consciência, que o ego se dá conta disso, se torna o campo da consciência. Mas como o próprio Freud já trazia, essa parte é muito pequena, é a ponta do iceberg, ou mesmo como alguns trazem, seria como se fosse uma pequenininha bola solta no oceano. Imaginemos isso. Ou de uma maneira mais profunda que alguns trazem, é como se fosse um pequenino grão de areia na extensão da praia. Isso nos traz a dimensão de quem somos, mas desconhecemos. Como o próprio Narciso desconhecia a si mesmo. E como Tiresias irá trazer para Liríope, a sua mãe. E o interessante é que Tiresias era cego. Isso é um simbolismo de que para adentrar-se nesse mundo inconsciente, para trazer mais conteúdos ao campo da consciência, nós devemos olhar para onde? Para nós mesmos, para dentro. Esse era o olhar que Tiresias apontava. Por ser cego, ele não conseguia olhar para fora, ele olhava para si mesmo, olhava para dentro. E esse é o caminho para cada vez mais agregar conteúdos na própria consciência. E o interessante observar que Jung já traz que essa relação depende de um intermediário, que é o ego. Normalmente falamos muito mal do ego, queremos destruir o ego, enquanto a psicologia faz um caminho oposto. Não devemos destruir o ego, devemos estruturar o ego para que ele estabeleça uma relação saudável entre a consciência e o campo inconsciente. Porque, como o próprio Jung traz na obra Tipos Psicológicos, a consciência não é idêntica à psique, pois a psique representa a totalidade dos conteúdos psíquicos, e estes não estão necessariamente, em sua totalidade, diretamente ligados ao ego, isto é, relacionados com ele de tal modo que assumam a qualidade da consciência. Ao mesmo tempo que Jung mostra essas duas instâncias, interfere e traz também para nós a importância de cada vez mais agregarmos conteúdos na nossa consciência. Conteúdos que nos impulsionem para uma vivência ética mais profunda. E todo esse material que nós deixamos viver na consciência, ele sofre muita influência do meio exterior. Tudo aquilo que nós ouvimos, que nós lemos, que nós vemos, tudo que os sentidos conseguem perceber, passa a fazer parte, em primeiro lugar, da consciência. Algumas dessas percepções, a maioria delas, vai sendo arquivada em nosso inconsciente. Mas imaginemos isso como um processo muito dinâmico. Tudo isso que vai sendo arquivado no inconsciente influencia a nossa consciência.
Não sei se já aconteceu com vocês, de repente vocês se veem pensando algo que vocês não gostariam de estar pensando. Ou então tomando atitudes que não gostariam de tomar, pelo menos da forma. Isso é influência do inconsciente. Isso é o que passou despercebido nesse processo intenso de conhecimento, de educação, e que nós temos que nos dar conta. É por isso que é importante ter uma boa estrutura do ego para lidar com esse campo. Porque como a totalidade da psique, ela é muito grande, ela é muito intensa, o ego não se percebe como um todo. Olha o tamanho do nosso desafio de autoconhecimento. Quando a gente fala olhar a própria imagem, perceber os próprios conteúdos, muitas vezes vamos nos deparar com surpresas no campo do inconsciente. Mesmo frequentando reunião doutrinária, mesmo fazendo preces, mesmo participando de todas as atividades, isso não impede que tenhamos um inconsciente riquíssimo. E dentro desse inconsciente, lógico, se encontram forças, algumas desgovernadas, que nós temos que domar, nós temos que trabalhar, nós temos que estruturar, como se fosse um cavalo que perdesse as rédeas. Não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu, de estar andando num cavalo e de repente ele sair desgovernado. Isso de alguma forma é igual ao inconsciente. Interessante que durante essa experiência, estávamos eu e Iris num local e aí fomos montar a cavalo. E aí o marido, lógico, quer impressionar a esposa, se coloca numa pose para andar de cavalo e de repente Iris só vê o meu cavalo passando em correria, e o comentário dela foi o seguinte: nossa, meu marido é um exímio montador. Mal sabia ela que o marido já estava todo tremendo e já se vendo, bom, como é que eu vou cair? Vou cair desse lado, vou cair do outro. Eu já estava me preparando para a queda, porque o cavalo não me perguntou se eu queria correr, mas ele foi adiante na trajetória dele. Isso de alguma forma simboliza o inconsciente indomado. Precisamos domar essas forças do inconsciente através da estruturação no campo da consciência. Precisamos ter coragem de fazer o que Narciso não fez: olhar a nossa própria imagem, olhar com coragem, porque lá encontraremos forças também muito poderosas, algumas que nos assustam com esse encontro do inconsciente e que precisamos ter muita força para não se deter nessa jornada de individuação, porque a existência só é real quando é consciente para alguém. E a tarefa do homem é conscientizar-se dos conteúdos que pressionam a alma para cima, vindos do inconsciente. Olha Jung trazendo o objetivo da própria psique. Cada vez mais se conscientizar do ser que somos. Como nós tomaremos consciência do mundo se não conhecemos esse mundo interno? Queremos, e o homem avança muito na conquista das ciências, mas a ciência de nós mesmos não pode ficar esquecida. O processo de autodescobrimento, ou autoconhecimento, individuação, como queiram chamar, é um processo que exige muito esforço, um esforço diário, um esforço e perseverança constantes, para que nós nos deparemos com todo esse conteúdo que nos impulsiona. Porque como a força do self é arquetípica, no sentido de que ela não se detém na jornada de individuação, toda vez que o ego recua, acontecem os conflitos. Os conflitos, os maiores deles, muitas vezes, vêm da nossa recusa em querer crescer, em querer ir adiante. Mas como o self, enquanto arquétipo, ele impulsiona, entra em choque muitas vezes com a atitude do ego. Aí seria uma atitude incompatível com o processo de individuação, com o processo de autodescobrimento. Então o conflito por si mesmo não é negativo. O conflito mostra que existe algo em desacordo. Mas o trabalho da maturidade é justamente observar
Quais forças estão fazendo com que haja desacordo dentro dessas instâncias psíquicas, consciente e inconsciente? E Joana de Ângeles, em Triunfo Pessoal, vai dizer o seguinte: à medida que o ego se faz consciente dos valores íncitos no self, torna-se factível uma programação saudável para o comportamento, trabalhando cada dificuldade, todo desafio, mediante a reconciliação com a sua realidade eterna. E essa imagem que Joana traz, ela é muito profunda, porque é como se nós tivéssemos que nos reconciliar conosco mesmo. É importante no processo de individuação que nos reconciliemos com os nossos adversários. Jesus já trazia isso. Reconciliai-vos com os vossos adversários antes de trazerdes a oferta no altar. Mas quais são os nossos maiores adversários? Onde se encontram esses adversários que não largam do nosso pé, não nos desacompanham, senão no nosso próprio mundo psíquico? Então esses adversários devem ser os primeiros a serem trabalhados na reconciliação. Essa autorreconciliação, essa conciliação do campo da consciência, do ego, com os valores íncitos no self, com os valores que fazem parte da nossa própria essência, torna factível, possível, uma programação saudável para o comportamento. Comportamento se traduz em atitudes. Então é necessária uma nova atitude no campo do ego. Não existe modificação sem transformação em atitudes. Por isso que muitas pessoas se queixam: mas eu leio tanto, eu vejo tanto vídeo. Mas se esse lê tanto, esse vê tanto vídeo, esse vê tanta palestra, não se transforma numa atitude compatível no ego, não existe transformação. E a ampliação da consciência se dá também através desse campo, da atitude principalmente. Por isso que nós reencarnamos, porque no plano espiritual, normalmente nós fazemos muito planos. Existe crescimento no plano espiritual? Claro que existe. Existe a predisposição, existe o treinamento, existe uma série de conhecimentos que tomamos campo, mas é aqui na Terra, encarnados, quando a sombra parece que se adensa por conta dos hormônios, é que nós temos que treinar a atitude compatível. É aqui que a atuação do ego toma e se consolida para poder propiciar o processo de individuação. E o que estamos fazendo dessa oportunidade? Temos tido a coragem de exercitar isso no campo do comportamento? Porque isso é um grande desafio, se reconciliar com as próprias divergências internas. E eu creio que talvez seja o maior desafio. Porque à medida que nos reconciliamos com a nossa própria sombra, aquilo que desconhecemos em nós, passa a ser mais fácil lidar com o outro. Porque eu reconheço as minhas limitações, reconheço minhas fragilidades, reconheço as limitações que fazem parte do meu ser e aprendo a lidar também com o outro que se encontra nessa mesma jornada, nesse mesmo desafio da individuação. E Joana de Ângeles prossegue: a consciência adquirida, a perfeita identificação do conhecimento e do fazer, do saber e do amar, faculta a ampliação das próprias possibilidades para penetrar em dimensões metafísicas. Olha que interessante a polaridade que ela traz, a consciência adquirida, e aqui já partimos para um outro campo de consciência. Primeiro nós falamos da instância consciência enquanto conteúdos que o ego administra. Aqui Joana já traz uma outra definição de consciência adquirida. E é normal utilizar essa nomenclatura para falar de consciência. Quando falamos fulano, é uma pessoa de consciência, ou então uma pessoa que não tem consciência. Na verdade, todos temos consciência enquanto instância psíquica. Mas a consciência adquirida, ela é sinal de maturidade.
E como nós vamos adquirir essa maturidade? Primeiro, identificando o fazer com o conhecimento. Quantas vezes nós conhecemos algo, sabemos de cor, mas não unimos isso ao nosso comportamento? Então isso seria um efetivo saber? Podemos dizer que sabemos quando não trazemos isso para o nosso comportamento diário? Podemos saber intelectualmente, mas ainda não sentimos, não intuímos, não usamos toda a essência do ser naquele conhecimento que dizemos ter. Então o conhecimento vai muito além do intelecto, e ela traz outra analogia quando ela mostra o saber e o amar, como se fossem duas polaridades: a polaridade cognitiva, racional, de saber discernir, e o amor enquanto polaridade do sentimento, algo profundo, algo que faz com que possamos estabelecer uma correlação mais profunda com o outro e conosco mesmo, quando sentimos. E é interessante utilizar dessa dimensão, muitas vezes esquecidas, porque às vezes queremos tomar uma decisão e trazemos uma decisão muito para o racional. Lógico que temos que utilizar a razão, mas no processo terapêutico eu costumo muitas vezes perguntar à pessoa, quando ela está em dúvida, eu pergunto não somente o que você pensa, mas o que você sente a partir dessa atitude que você quer tomar. Qual é o seu sentimento mais profundo com relação a isso? Mas mesmo assim, às vezes a pessoa tem dificuldade. Aí nós fazemos o quê? Fazemos uma ponte com o outro. Tente transferir para uma outra pessoa essa decisão. Se fosse outra pessoa no seu lugar, o que você acharia mais justo, mais sincero, mais racional, mais íntegro? Aí nós temos mais facilidade, porque saímos de uma dimensão e percebemos no outro. Mas vejam como é importante fazer a ponte com todas as instâncias para agregar no ser uma integridade de atitudes, um comportamento. E o comportamento é essencial para a ampliação de consciência. À medida que vamos exercitando, à medida que vamos adentrando e trazendo para perto de nós toda essa gama de atitudes, a consciência se amplia. Às vezes vem através de conflitos, e nós vemos isso nos nossos dias atuais. Quando é que ganhou força o movimento ecológico? Quando o nosso ecossistema estava amplamente afetado por isso. A nossa própria vida corria risco. Na psique funciona de maneira semelhante. Às vezes só agimos por conta dos nossos conflitos. Aí percebemos a necessidade de mudar. A necessidade impulsiona um novo tipo de atitude. Com uma nova atitude, concretizamos na consciência a possibilidade de manifestação do self. E aí agora, em termos coletivos, nós vemos as pessoas preocupadas na reciclagem do lixo, no cuidado com a água, no cuidado com as próprias forças da natureza, porque enquanto não cuidadas, elas fazem o quê? Se desgovernam. Se desgovernam e atingem o próprio homem que vive no meio ambiente. No mundo psíquico ocorre isso também. Quando não cuidamos dessas forças que fazem parte da nossa essência, elas podem se desgovernar. E atingindo o campo da consciência, criar efeitos devastadores. Efeitos devastadores, como são as psicopatologias, as doenças graves, que não vêm somente como um processo punitivo, mas principalmente como um chamamento de consciência, como se fosse: homem, desperta, desperta do sono que te encontra, desperta dessa letargia que vai te levar à ruína. E é preciso cada vez mais despertar nesse processo. A consciência não é inteligência no sentido mental, mas a capacidade de estabelecer parâmetros para entender o bem e o mal, optando pelo primeiro e seguindo a diretriz do equilíbrio, das possibilidades latentes, desenvolvendo os recursos atuais
em favor do seu vir a ser. E é interessante, Joana de Ângeles, ressaltar que consciência não é inteligência mental. Quantas pessoas inteligentes, racionalmente, que sabem muito, conhecem muito a ciência, mas continuam tendo atitudes equivocadas, continuam tendo uma vida altamente destrutiva para si mesmo e para os outros que a cercam. Então, essa inteligência cognitiva não está a serviço da vida. É uma inteligência que não se transforma em sabedoria. É como se fôssemos consultar o médico e o médico dissesse: olha, fumar faz mal, beber faz mal, mas ele fuma e ele bebe. E encontramos, infelizmente, médicos que fazem isso. Nenhuma crítica à pessoa, mas à atitude. A atitude é incompatível com o conhecimento que ele já pode ter. É incompatível com sua fala. É incompatível com o conhecimento de saúde de maneira integral. E essa incompatibilidade nós temos que trazer para nós. Onde estão as minhas incompatibilidades? Aquele saber que eu já posso ter, mas que não me faz agir de maneira diferente. Aonde eu coloco? Porque tudo isso vai para a sombra. E como não nos podemos mais nos dar ao luxo da ignorância, muitas vezes somos acometidos pela culpa. A culpa vem como uma instância que possibilita o despertar da consciência, se tivermos maturidade para lidar com ela. Se temos maturidade, assumimos a responsabilidade e modificamos o rumo da nossa atitude. E aí passamos a discernir entre o bem e o mal. Mas discernir entre o bem e o mal é somente para ver e julgar os outros, ou é propriamente um discernimento interno das atitudes? Normalmente sabemos muito bem dizer o bem e o mal dos outros. Isso é fácil, não é? As pessoas parecem que têm respostas prontas para o que é bom e mal na vida de terceiros. Mas por que será que temos tanta dificuldade em fazer esse processo interno? Por que será que é tão difícil? Eu percebo que às vezes é um mecanismo de fuga do ego que não quer passar pelo sacrifício, pagar o preço da própria transformação. Porque como a consciência, trazer a consciência é também uma forma de parto, como a benfeitora traz, o parto traz dores. Se focamos na dor, focamos na polaridade negativa. Mas o parto, em essência, é dar a luz. Se focamos na luz, prosseguimos. Por isso que nesse processo temos que focar a luz. Trazer a luz da nossa própria essência. Discernir entre o bem e o mal. Seguir no caminho daquilo que é estruturante, daquilo que é positivo, daquilo que pode trazer consequências grandiosas para o meu ser e seguir nessa diretriz de equilíbrio, o que faz trazer à tona o vir a ser. O vir a ser, quando Joana traz esse termo, significam aquelas possibilidades que não foram ainda exercidas na consciência. É o futuro existencial, o vir a ser, a possibilidade futura. Recordem-se de Tiresias, quando faz o vaticínio a Narciso. Se ele não se vir, prosseguirá nessa existência. Mas o vir a ser de Narciso estava justamente no momento em que ele se visse. E olha o símbolo que é trazido depois, uma flor. A flor normalmente traz o simbolismo de vida, de leveza, de exuberância, de ornamentação, mas normalmente também está associada ao fruto. O fruto que traz novas possibilidades. O fruto que em si mesmo é o arquétipo de novas possibilidades quando apresenta a semente. E precisamos verificar os frutos que estamos trazendo, mas também os frutos futuros que podem vir da nossa própria atitude, da nossa atitude transformada e modificada. Há alguns que pretendem o acordar da consciência, buscam os gurus famosos em cada época, a fim de que eles pensem
e hajam sem o esforço pessoal dos que se fazem seus discípulos, incorrendo em fugas inoportunas aos labores edificantes da vida atual, sempre desafiadora e exigente. E olha que esse é um processo muito atual. Quantas vezes nós vemos, mesmo na doutrina espírita, quantas pessoas que querem transformar os médiuns, os palestrantes, em gurus. Ah, você é o meu mestre, você é meu guru. Quando cada um tem que ser mestre de si mesmo. Lógico que existem pessoas mais experientes que podem nos aconselhar, que podem nos falar da sua própria jornada, e isso sirva como estímulo. Mas como cada um traz a consciência escrita em si mesmo, esse despertar da consciência exige um esforço pessoal. E isso muitas vezes se prende a um mecanismo de fuga, porque talvez seja mais fácil eu achar um guru que me diga tudo o que eu tenho que fazer, e aí eu sempre serei o discípulo desse guru. Mas e quando esse guru faltar? O que eu vou fazer? Procurar novos mestres? Procurar novos gurus? Enquanto eu tenho todo à disposição da consciência, um manancial de energia, de ensinamentos que fazem parte do meu próprio mundo psíquico e que eu devo atuar no despertar. Então essa busca de gurus de todos os tempos trata-se também de um mecanismo de fuga. Trata-se de uma fuga da responsabilidade em não assumir os próprios equívocos, em não fazer escolhas. E temos que prestar atenção, porque quando nós não fazemos escolhas, na verdade estamos escolhendo também. Estamos escolhendo talvez o caminho mais fácil, que é não ter que decidir. Como eu não quero decidir, é mais fácil que o outro escolha por mim. Porque depois eu posso fazer o quê? Culpá-lo. E eu posso encontrar um culpado, transferir a culpa, projetar. Mas muito mais profundo é eu assumir o meu caminho, mesmo que cometa os meus equívocos, e tenha sempre a predisposição de refazer o meu caminho, de despertar a minha essência dentro dessa jornada da vida que é sempre desafiadora e sempre exigente. A vida exige o nosso esforço. A vida nos desafia constantemente. E esse desafio, quando bem aproveitado, serve para ampliação da consciência, serve para o nosso crescimento. Por isso que não nos devemos mais nos deter nessa imaturidade que nos prende a processos ainda infantis de encontrar sempre gurus que tragam respostas prontas. Mas como eles também têm as suas limitações, eles também podem se equivocar. É por isso que cada um deve fazer o seu próprio processo de despertar da consciência. Por isso que adquirir consciência, no seu sentido profundo, é despertar para o equacionamento das próprias incógnitas, com o consequente compreender das responsabilidades que a si mesmo dizem respeito. Adquirir consciência. Enquanto Narciso não se visse, ele viveria, ou seja, o ego permaneceria estagnado. Mas a partir do momento em que ele enxergasse a própria imagem refletida na água, ele não mais existiria, pelo menos daquela forma. O que essa narrativa da mitologia grega nos chama a atenção é exatamente essa necessidade de encontrar a fonte profunda do nosso ser mais íntimo. Encontrar a água cristalina do self, do espírito imortal que somos. Fazer essa jornada em busca de si mesmo. Adentrar-se fechando os olhos para os sentidos externos puramente e olhar um pouco mais para dentro para ver quais são as forças que fazem parte do meu ser que eu ainda desconheço. Como devo ampliar esse campo da consciência? Como devo trazer à tona tudo aquilo que eu já conheço de forma mental, cognitiva e transformar esse aprendizado em
sabedoria em essência de vida, vendo a própria imagem refletida. Narciso quis tocar as águas cristalinas e elas se desfaziam. Narciso quis apegar-se à imagem, mergulhar profundamente, e de certa forma devemos fazer isso. Mergulhar profundamente nessa jornada de autoconhecimento para que possamos nos transformar também em flores que adornem a vida atual. O mundo atual carece da nossa consciência. O mundo atual exige que nos transformemos em homens e mulheres conscientes para que cada vez mais possamos finalmente construir a era da consciência. Então ficam aqui os nossos votos de muita paz e os nossos abraços cordiais, aguardando o nosso próximo encontro.